Meninas, todo mundo conhece a Isabel, que se formou em hepatologia conosco e agora está fazendo fellow de transplante no Hospital Walter Cantídio, em Fortaleza, e vai falar hoje com a gente sobre doença hepática alcoólica. Bel, com você. Então, boa tarde, gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre doença hepática alcoólica, né? Os seus espectros. No primeiro momento, a gente tem que entender o impacto do uso do álcool, principalmente na população brasileira. Atualmente, cerca de 52% dos brasileiros com mais de 18 anos, eles fazem uso regular de álcool. Nessa população, 65% dos homens, sendo que desses 65% de homens que fazem esse consumo, 60% consomem uma dose alta, de cerca de mais de 5 doses, na última vez que eles consumiram álcool. Em relação às mulheres, a gente tem 41% das mulheres brasileiras que consomem álcool e 33% fazem esse consumo mais pesado de álcool. O consumo do álcool é hoje o sétimo principal fator de risco de morte por adoecimento. É responsável por 3,8% da mortalidade global e por 4,6% dos anos de vida ajustados por incapacidade perdidos devido à morte prematura. O uso do álcool, a gente avaliando por sexo, representa 6,8% das mortes em homens e 2,2% em mulheres, com efeito desproporcional nos jovens. Então, é um impacto ali bem importante na atualidade. Para a gente definir como esse consumo se esse consumo é um consumo moderado, consumo excessivo, a gente tem que definir a dose padrão de álcool. Segundo a OMS, o Instituto Nacional de Abuso de Álcool, a dose padrão de álcool varia ali de 10 a 14 gramas. Isso representado no tipo da cerveja, seria o equivalente a um chopp ou uma latinha de cerveja, o equivalente a uma taça de vinho de 100 a 150 ml e o equivalente a uma dose de destilado de 30 a 45 ml. Para a gente definir esse consumo como moderado, para as mulheres, seria um consumo de uma dose por dia e nos homens o consumo de 2 doses por dia. O consumo de risco, que seria o consumo pesado, seriam 7 doses por semana ou 3 doses por dia nas mulheres e 14 doses por semana ou 4 doses por dia nos homens. O consumo excessivo, ele é representado por mais de 4 doses em 2 horas para mulheres e mais de 5 doses em 2 horas para homens. Todas essas pessoas que fazem esse consumo de álcool vão evoluir para uma alteração histológica? A resposta é não. Cerca de 10 a 35% desses consumidores. Oi? Acho que o microfone de alguém que estava aberto. Pode ir, Bel, pode ir. Cerca de 10 a 35% dessas pessoas consumidoras de álcool é que vão desenvolver uma alteração histológica. No geral, as mulheres que têm um consumo de 80 gramas por dia, de 40 gramas por dia, e homens com consumo de 80 gramas por dia por um período maior de 10 anos, e a maioria envolve pessoas que consomem 100 gramas ao dia por mais de 20 anos. Esses são os pacientes que têm o maior risco de desenvolver uma alteração histológica. E como é que ocorre esse metabolismo do álcool? O álcool ele é metabolizado tanto no fígado quanto no estômago. Ali no citosol hepático, a gente vai ter o etanol convertido ali pela enzima álcool-deidrogenase, fazendo o produto de acetaldeído. Esse acetaldeído também é tóxico e vai ser convertido nas mitocôndrias em acetato pela enzima acetaldeído desidrogenase. Esse metabolismo também ocorre ali no estômago. O estômago também vai ter a enzima alfa-deidrogenase, só que nas mulheres foi percebido que essa enzima existe em uma menor quantidade. Isso aí pode estar associado ao porquê que as mulheres são mais suscetíveis a alterações histológicas pelo consumo do álcool. Então, nas mulheres, com essa menor quantidade de ADH gástrica, vai acontecer uma maior quantidade, maiores níveis de etanol que chegam no fígado através da veia porta.
Outros fatores também vão afetar o funcionamento da ADH gástrica, como a gastrite e infecção para H. pylori. Então, esses pacientes ali que têm um quadro de H. pylori crônico, eles são mais suscetíveis a uma lesão hepática pelo consumo do álcool. A lesão hepática ela vai acontecer ali seguindo alguns mecanismos. O primeiro deles é uma redução da oxidação pelos ácidos graxos, uma redução da atividade do ciclo de Krebs, um aumento ali da expressão das enzimas lipogênicas e um acúmulo maior de ácidos graxos no citoplasma. Então, esse acúmulo maior de ácidos graxos vai causar uma deposição de gordura no parênquima hepático, que é a famosa esteatose hepática, né? E como eu mostro aqui nesse esqueminha, um fígado saudável, a partir do momento que ele se torna um fígado gordo, ele pode evoluir para fibrose, cirrose e até para HCC. Esmiuçando esse mecanismo de agressão, a gente tem aqui esse esqueminha aqui bem florido, que ele representa o acúmulo do acetaldeído no fígado. Então, o consumo do álcool ali vai promover o acúmulo do acetaldeído e vai aumentar o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo vai causar a liberação de padrões moleculares associados ao dano, são esses dumps. Então, o consumo do álcool ali vai causar um dano no hepatócito e vai formar essa liberação dos dumps. O consumo também excessivo do álcool vai aumentar a permeabilidade intestinal e promover um maior crescimento de bactérias gram-negativas. Isso aí vai trazer como consequência uma maior produção dos lipopolissacarídeos, que são esses LPS, e também de produtos bacterianos. Essas endotoxinas, juntamente com esses lipossacarídeos, são chamados como padrões moleculares associados aos patógenos, que são os PAMPs. Então, aqui, um aumento da permeabilidade intestinal, causando ali uma maior produção de LPS e um aumento, né, das bactérias gram-negativas e a formação desses PAMPs. Então, os DAMPs e os PAMPs, em conjunto, vão ali ativar as células de Kupffer. Essas células de Kupffer vão promover uma maior recrutamento de neutrófilos, uma maior produção de citocinas, e esse quadro ali pró-inflamatório também vai estimular a ativação das células estreladas. E essas células estreladas são as principais células envolvidas no processo de fibrinogênese do fígado. Então, todo esse processo inflamatório desencadeado pelos DAMPs e pelos PAMPs é que vão causar a iniciação da progressão de fibrose hepática. Todos os pacientes vão passar por isso? Como eu disse mais cedo, não. O paciente que tem um fígado normal e que tem um consumo abusivo de álcool, 90 a 95% desses pacientes vai sim evoluir para uma esteatose, mas só 40 a 50%, na verdade só não, porque é uma grande quantidade, né, vai evoluir para fibrose, podendo aí também evoluir para cirrose e CHC. Alguns fatores são relacionados a essa progressão. Alguns fatores são relacionados à progressão. O sexo feminino, alguns polimorfismos de nucleotídeo também podem estar envolvidos, e hemocromatose também é um fator genético que vai colaborar para essa progressão para a fibrose. Dos fatores ambientais, o consumo excessivo esporádico de álcool, então, aquele consumo ali que eu disse anteriormente, de mais de 4 doses em 2 horas para mulheres e mais de 5 doses em 2 horas para homem, tem um maior potencial para progressão para fibrose. Os pacientes também portadores de hepatites virais, HIV, e os pacientes obesos ou com grau de resistência à insulina, e também tabagistas vão ter um fator de risco maior para desenvolvimento de fibrose, causada pela lesão pelo álcool. As características histológicas desses pacientes com esteatohepatite, elas vão ser representadas pela presença de esteatose, uma balonização dos hepatócitos e um infiltrado inflamatório com neutrófilos polimorfo-nucleares.
O paciente que tem também esteatohepatite pode apresentar a presença de corpos de Mallory-Denk e megamitocôndrias. Essas características não são específicas da esteatohepatite, mas estão frequentemente relacionadas a lesões causadas por álcool. Então, são características chaves numa biópsia para a gente identificar que aquela lesão ali é de origem alcoólica. As manifestações clínicas desses pacientes ali vão se dividir em 3 espectros de pacientes. O paciente que tem a esteatose, que como a gente viu são cerca de 90 a 95% dos que consomem álcool regularmente, a maioria deles vai ser assintomático, mas eles podem ter um desconforto ali no hipocôndrio direito, justamente pela hepatomegalia que o fígado ali com esteatose vai desenvolver. Ele vai ser um fígado maior, um fígado grande, que é o fígado gordo, né? Então, esse aumento hepático pode causar ali um desconforto no hipocôndrio direito. Esses pacientes com esteatose, eles têm uma grande chance de reversão do quadro. É observado que após a abstinência, eles conseguem regredir quase que em sua totalidade, mas a instituição da esteatose também é muito fácil. Então, basta um consumo de 2 semanas de um consumo regular de álcool por 2 semanas é o suficiente ali para o desenvolvimento da esteatose. A esteatohepatite já é um quadro mais avançado, já é um paciente ali que vem com febre, ele vem ali com uma icterícia, com uma hepatomegalia, com uma dor abdominal, uma anorexia, e é aquele paciente que pode evoluir com uma insuficiência hepática aguda. Esses pacientes, geralmente, no pronto atendimento, eles vão ser caracterizados como pacientes que tiveram uma libação alcoólica, um evento ali de um consumo alcoólico excessivo, e que a partir desse consumo eles evoluíram com uma icterícia, com uma anorexia. Alguns pacientes podem sim ter ascite por conta do edema hepatocelular causado pela inflamação que o álcool leva, e são pacientes que podem evoluir com uma insuficiência grave hepática. E a gente tem também um paciente já no estágio mais avançado, que é a cirrose hepática, que vão ter aquelas características que a gente já conhece, de ascite, sinais clínicos de hipertensão porta, então podem ter HDA, vão ter a circulação colateral, vão ter telangiectasias, vão ter ali uma sarcopenia, uma esplenomegalia, e tem algumas características ali próprias do consumo do álcool, do consumo crônico de álcool, como a contratura de duplo ITREM, que é um espessamento fibrótico da face palmar e digital da mão, que pode progredir para uma contração e flexão das articulações da mão. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de contratura nos pacientes que são estilistas crônicos. De alterações laboratoriais, a gente vai ter principalmente o aumento das transaminases. Esse aumento, ele geralmente não passa de 300. Raramente vai estar acima de 500, e nesses casos a gente sempre tem que se interrogar se não há nenhuma outra causa associada, como uma hepatite viral, ou alguma outra causa associada. Só um momentinho. Na relação das transaminases, a gente vai ter sempre uma maior elevação de TGO. Geralmente, a relação de TGO para TGP é maior que 2. Isso aí se deve ao fato de que os pacientes etilistas crônicos eles vão ter uma deficiência na produção das vitaminas do complexo B. E a deficiência de vitamina B6 gera ali uma deficiência do cofator de atividade do TGP, que é a peridoxal 5-fosfato. Então, por isso, a TGP não tem um aumento tão expressivo quanto a TGO. Nesses pacientes, a gente também vai analisar um aumento de bilirrubinas às custas de direta, por conta de esse aumento ser às custas de uma lesão hepatocelular. A gente também vai ter um aumento de gama-GT, que não vai ultrapassar 3 vezes o limite superior de normalidade. A gente vai ter uma leucocitose neutrofílica, justamente pelo quadro inflamatório que o álcool gera, e uma plaquetopenia que pode ser tanto pelo hiperesplenismo, mas até pelo efeito tóxico do álcool na medula óssea. Esses pacientes eles vão ter uma macrocitose,
Isso também por conta da deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, e algo deficiente em carboidrato. Esse é um marcador bioquímico muito importante, porque é um marcador que ele consegue indicar para a gente o consumo recente. Então, às vezes, a gente tem um paciente ali que ele afirma com todas as letras que ele está abstêmio, e a gente vê ali um TGO maior em relação ao TGP, uma gama GT ali um pouco mais alta, e fica na dúvida se ele realmente está tendo essa abstinência ou se ele teve um consumo recente. Essa transferrina deficiente em carboidrato, ela consegue ali indicar para a gente se realmente houve a cessação do consumo do álcool ou se o consumo se mantém. E para definir a gravidade desses pacientes que chegam no pronto atendimento com esse quadro que eu relatei, após uma libação, que evolui com uma icterícia, com uma astenia, como é que a gente define se esse paciente tem um quadro grave? A gente tem algumas ferramentas para auxiliar a gente. A mais utilizada é o score de Madre. Esse score ele vai utilizar o coagulograma e a bilirrubina do paciente. Uma pontuação acima de 32 vai mostrar para a gente que ele tem um prognóstico ruim e que ele vai precisar de medidas adicionais. O paciente ali de uma pontuação de 0 a 31 tem um bom prognóstico e geralmente evolui com uma resolução do quadro após a cessação do consumo, após a abstinência e com medidas de suporte. A gente tem também outra ferramenta, que é a pontuação de hepatite alcoólica de Glasgow, que tem o objetivo ali de prever a mortalidade por hepatite alcoólica. De variáveis, ele vai avaliar a idade, os leucócitos, a ureia, o INR e a bilirrubina desses pacientes. Um valor acima de 9 vai indicar um prognóstico ruim. Em comparação ao score de Madre, a de Glasgow tem uma sensibilidade menor no quesito de gravidade, porém ela é mais específica para demonstrar a mortalidade em 28 dias do que o score de Madre. A gente tendo, então, um Madre acima de 32 e uma escala de Glasgow acima de 9, a gente vai indicar uma terapia específica para a hepatite alcoólica desse paciente. O tratamento de escolha é o uso dos glicocorticoides, de preferência a prednisolona, 40 miligramas ao dia. Também podendo ser feito o uso da prednisona. A gente prefere a prednisolona justamente porque é a fração ativa, né, do corticoide, é a forma ativa. O paciente que vai fazer uso da prednisona vai precisar passar por mais uma etapa de transformação hepática até chegar à forma ativa. Então, a preferência é sempre por prednisolona. A gente pode utilizar também a metilprednisolona nos pacientes que não têm condições de fazer uso de medicação por via oral, na dose de 32 gramas por dia. São todos os pacientes que a gente vai indicar esse tratamento? Todos os pacientes que tiverem o MADRE acima de 32? Não. A gente tem que primeiro avaliar o risco de infecção. A gente tem que lembrar que os glicocorticoides são ali medicações imunossupressoras, então sempre avaliar se o paciente tem ascite, fator de risco ali para estar com uma infecção que contraindicaria o uso de corticoide. Uma outra, para a gente avaliar a resposta a esse corticoide, se a gente vai manter esse tratamento ou não, a gente vai fazer o uso de uma outra escala de pontuação, que é a escala de Lille. O Lille ele vai ser calculado tanto no primeiro dia do tratamento quanto no 7º dia, e vai avaliar a idade, a albumina, a bilirrubina inicial e a bilirrubina no 7º dia desse paciente, a creatinina e o coagulograma. Um Lille abaixo de 0,45 indica uma boa resposta ao corticoide, e com esse resultado a gente pode manter o tratamento até 28 dias. Já um Lille acima de 0,45 vai indicar uma resposta insatisfatória ao corticoide, e nesse caso a gente tem que suspender o tratamento e para medidas de suporte. Uma outra opção ao corticoide é a pentoxifilina. A gente vai utilizar a pentoxifilina nos pacientes que têm um risco maior de sepsis, ou aqueles pacientes que não vão ter um acompanhamento após a alta. Isso porque o corticoide ele é utilizado na dose de 40 gramas até os 28 dias. Após isso,
aí fazendo o desmame desse corticoide. A pentoxifilina, ela é uma medicação que inibe a síntese do fator de necrose tumoral e, por isso, ela agiria de uma maneira benéfica nos pacientes com hepatite alcoólica. Alguns estudos vão mostrar um benefício em termos de sobrevida com a pentoxifilina, isso associado principalmente a uma menor incidência de síndrome hepato-renal. A dose recomendada é de 400 miligramas 3 vezes ao dia. Esse tratamento ele é mantido também por 4 semanas e tem como parâmetro ali um objetivo de uma bilirrubina total abaixo de 5. E nos pacientes que têm um clearance de creatina abaixo de 30, a gente vai fazer a dose de 400 miligramas ao dia. Aqui no protocolo do ISO, a gente tem aqui um fluxograma para a gente fazer o segmento desses pacientes. Então, pacientes doentes com doença hepática alcoólica descompensada e consumo ativo de alto é um paciente que leva uma suspeita de uma hepatite, de uma esteatohepatite alcoólica, pela rápida deteriorização da função hepática, níveis elevados de bilirrubina, e geralmente é a primeira manifestação clínica desses pacientes. Então, é bem diferente do paciente que é cirrótico, que já tem ali um quadro de longa data de ascite, já tem ginecomastia, já tem circulação colateral. Geralmente, são pacientes que desenvolvem a primeira manifestação após esse consumo de álcool. A gente vai avaliar o paciente, né, aplicando essas escalas de pontuação. Se for um paciente de alto risco, aqui eles colocam para a gente considerar a biópsia, mas na prática a gente já inicia o protocolo de tratamento desses pacientes. Os pacientes de baixo risco vão passar por uma avaliação nutricional e vão fazer o tratamento de complicações em doentes cirróticos. E aqueles que têm, de fato, uma ADRI acima de 32, um Glasgow acima de 9, a gente vai iniciar o tratamento com corticoide ou pentoxifilina. É recomendado que, antes de começar, a gente faça o rastreio de outras hepatites virais, faça um ultrassom, um Doppler ali, para excluir que aquela icterícia não tenha alguma origem obstrutiva. A gente tem que fazer o rastreio infeccioso desse paciente, então cultura de sangue, urina e ascite também. O rastreio de insuficiência renal, isso porque esses pacientes, os piores desfechos desses pacientes são associados ou a um quadro de sepse ou a um quadro de síndrome hepato-renal. Então, a gente precisa avaliar o risco de insuficiência renal desses pacientes. Só passando aqui. Então, fazendo todo esse rastreamento, a gente vai partir para o tratamento, ou com a prednisolona ou com a pentoxifilina. Após uma semana, a gente vai aplicar o modelo de Mille para definir se vamos manter o tratamento por mais de 3 semanas ou se o tratamento vai ser suspenso. Outras possibilidades de tratamento que têm sido avaliado nos últimos a N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína é uma substância antioxidante que vai repor as reservas de glutationa nos hepatócitos. Alguns ensaios mostraram que o uso associado ao corticóide tiver uma melhor sobrevida, sendo que o uso em monoterapia isolado de N-acetilcisteína não teve bons resultados. Então, é uma medicação para a gente fazer associada ao corticoide. Isso porque a gente teve menores taxas de síndrome hepato-renal e de infecção. Uma outra medicação que também tem sido estudada é o fator estimulante de colônias de granulócitos. E a teoria por trás do uso dessa medicação é que os pacientes com hepatite alcoólica grave, nos pacientes com hepatite alcoólica grave, esse fator estimulante pode mobilizar células-tronco derivadas da medula óssea e promover uma regeneração hepática. Algo que a gente tem que também lembrar é que nesses pacientes com hepatopatia, com doença hepática alcoólica, eles precisam ter uma atenção redobrada na nutrição. Então, são pacientes que precisam de um suporte proteico calórico importante. A recomendação é que haja uma ingestão
diária de 35 quilocalories por quilo de peso e uma ingestão diária de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso corporal. Os pacientes que não têm condições de dieta por via oral, eles devem fazer alimentação por via interal, para poder bater essa meta de suporte energético e proteico. São pacientes também que precisam ter uma atenção redobrada nas imunizações, as vacinações tanto para a hepatite B e A, e também as vacinas, a vacinação pneumocócica e as imunizações padrões de gripe, Covid, etc. Esses pacientes, a gente também não pode esquecer o manejo do transtorno do abuso do álcool. Atualmente, a gente tem algumas medicações ali que podem ajudar a gente a tratar esse transtorno, que é um transtorno psicológico, né, do abuso do álcool. A naloxona é a medicação mais antiga aprovada para o tratamento de alcoolismo, mas ela é pouco testada nos pacientes que têm alterações hepáticas. Então, ela não deve ser usada nos pacientes com cirrose. O topiramato também demonstrou segurança e também demonstrou uma boa eficácia no consumo pesado de álcool, mas houve também uma redução dos níveis das enzimas hepáticas nos doentes tratados com topiramato, mas também não foi testado nos pacientes com cirrose. E o baclofeno é a medicação de escolha para a gente nos pacientes que têm ali já uma doença crônica hepática. Ele foi a única terapia que foi testada e que demonstrou segurança nos pacientes cirróticos. Então, esses pacientes que desenvolveram a doença hepática crônica, a doença hepática alcoólica, a gente não pode só tratar as complicações da cirrose, tratar aquele paciente num contexto de hepatite aguda, a gente tem que também dar uma atenção nesse transtorno do abuso do álcool, porque as chances de recidivas e de uma nova complicação são muito altas. E, nesse contexto, a gente tem que também lembrar do transplante. Atualmente, na legislação brasileira, a gente tem a regra dos 6 meses, que é um requisito de 6 meses mínimos de abstinência para que o paciente seja listado numa fila de transplante. Então, os pacientes que já desenvolveram cirrose por álcool e que têm ali uma perspectiva de transplante, eles precisam estar com esse tempo de abstinência. Nesse contexto, esses pacientes que vêm com uma hepatite aguda grave, eles perdem a possibilidade de transplantar. Isso é um assunto muito controverso. Tem vários estudos atuais, estudos de 2011, 2018, 2016 e até estudos de 2022, que avaliam um transplante precoce nesses pacientes, justamente nos pacientes que estão ali com uma hepatite aguda grave relacionada ao álcool. Nos últimos estudos, a gente pôde avaliar ali que a sobrevida desses pacientes é uma sobrevida alta, apesar de ser um transplante precoce, né, apesar de não haver o tempo de abstinência, e que avaliando a recidiva do consumo de álcool, a recidiva numa dose prejudicial, e essa dose prejudicial varia muito de cada trabalho, da definição de cada trabalho, ela foi um retorno em menores níveis. Nesses trabalhos, mostrou que apenas o uso prolongado do álcool é que foi associado a uma maior mortalidade do transplante. Devido a esses trabalhos, alguns países já estão aceitando o transplante precoce. Na França, 90% dos centros transplantadores já fazem transplante nos pacientes com hepatite aguda grave. E desde 2005, essa é uma tendência também dos centros americanos. Então, em 2005, que não havia nenhum transplante em pacientes com hepatite aguda grave, aumentou para 25% em 2015, 50% em 2018, e desde 2022, já 85% dos casos listados foram transplantados. Então, aí a gente vê que há uma mudança aí global bem importante e um grande impacto nesses pacientes que
que tiveram um MADRI aumentado, não responderam ao corticoide, mas tiveram aí essa nova possibilidade de tratamento. É uma tendência mundial. Não houve, nesses últimos trabalhos de avaliação nos transplantes precoces, não houve uma diferença entre os doentes com ou sem recaída no consumo do álcool, em termos de adesão ao tratamento pós-transplante, nem na incidência de rejeição e nem na adesão aos check-ups, às consultas regularmente após o transplante. Esses pacientes transplantados por doença hepática alcoólica, a gente precisa só lembrar que são pacientes ali que têm que demandam uma maior atenção no pós-operatório tardio, no pós-transplante tardio. Isso porque eles têm uma maior incidência de acontecimentos cardiovasculares, doença renal crônica, diabetes e síndrome metabólica, que podem ser fatores importantes ali na morbidade desses pacientes a longo prazo. Com isso, então, a gente pode concluir que os pacientes portadores de doença hepática alcoólica, eles precisam de um segmento multidisciplinar, com uma atenção especial ao transtorno do abuso do álcool. É fundamental avaliar a gravidade do paciente com hepatite alcoólica aguda para poder definir o tratamento ideal e fazer uma instituição precoce desse tratamento. Os pacientes ali com indicação de uso de corticoides devem-se sempre atentar ao risco de sepsis. Então, a gente não pode deixar de rastrear esses pacientes e tomar muito cuidado antes de começar a terapia com corticoide. E o transplante hepático precoce, apesar de muito controverso ainda, vem ganhando força em vários países e demonstra aí um claro benefício na sobrevida e uma taxa aceitável de retorno pós-transplante ao uso de álcool. É isso, uma aula bem curtinha. Espero que tenha dado para elucidar as principais dúvidas.